Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Adilson com mais um episódio de Pokéagenda. Nesse episódio, nós vamos falar sobre as notícias que teve recentemente no mundo Pokémon. Vamos começar falando de Pokémon GO. Pokémon GO está sendo uma febre no mundo todo. Infelizmente, o Brasil é um dos países em que ele ainda não abriu para funcionar, que está sendo uma decepção danada aqui no Brasil, para os brasileiros. Na madrugada da segunda para terça, ele chegou a abrir por 1h30, da meia-noite a 1h30. Eu sei porque eu estava, coincidentemente, eu peguei o meu para jogar e eu consegui capturar um Zubat. Agora já fecharam de novo o servidor. E por que eles abriram? Ninguém sabe. Alguns supõem que seja para testar alguma coisa no servidor. Por isso que foi essa brecha de tempo tão pequenininha assim. Mas quem sabe é só o povo da Niantic. Mas se você mesmo assim quer começar a jogar o jogo, mas não gostar dos Pokémon Starters, que é o Charmander, o Squirtle e o Bulbasaur, você pode começar também com o Pikachu. E sim, você tem como capturar o Pikachu logo no comecinho. Esse modo é o seguinte: quando você começa, aparece o Bulbasaur, o Charmander e o Squirtle perto de você. Daí você tem que andar e ir pra longe deles, o mais longe possível. Vai chegar uma hora que eles vão se teleportar para onde você está. Pode ser isso, você continua. Por isso vai se repetir mais umas 2, 3 vezes, até que uma hora junto deles vai aparecer o Pikachu. Daí você escolhe ele, captura ele, e daí só fica esperando eles finalmente liberarem o jogo aqui no Brasil. Agora vou falar sobre Pokémon Sun e Moon. Já faz algum tempo que eles disponibilizaram um Pokémon novo. O nome dele é Saradit. E ele é um Pokémon do tipo fogo veneno. Sim, fogo veneno. A habilidade dele é corrosão. Essa habilidade permite que ele cause o status veneno em Pokémons venenosos e Pokémons metais, que normalmente são imunes a essa condição de estado. Não foi dito nada sobre essa habilidade também permitir causar danos em metais. Normalmente são imunes a danos também de Pokémons venenosos. Não se sabe bem ao certo como funciona essa habilidade. E tem mais, recentemente foi vazado o Korokoro. Sim, isso quer dizer que tem mais Pokémon novos ainda. Os Pokémons que vazaram foram um urso chamado Kiteruruma. Ele é do tipo normal, lutador, e ele tem duas habilidades. Klutz, que é uma habilidade novinha chamada Fluffy. Ele é um Pokémon que ele é muito carinhoso e ele ama um abraço, mas ele é tão forte que ele acaba machucando seus treinadores. O outro Pokémon é o Mimikyu, que é um Pokémon fada fantasma, cuja habilidade dele é o Disguise. Esse Pokémon, ele parece um Pikachu à primeira vista. Só que não, ele não é um Pikachu. Na verdade, ele está escondido dentro de um bonequinho do Pikachu de 20 anos atrás. E ele ataca criando espécie de tentáculos por baixo do bonequinho. E dizem que se você descobrir ele, você vai passar por mal agouros. Agora vamos falar sobre Trading Card Game. Recentemente foi anunciado a rotação do formato padrão. Para quem não sabe, existem 4 formatos que você pode jogar o jogo de Trading Card Game, que é o ilimitado, em que qualquer carta vai, lendário, só pague cartas do Hard Gold Soul Silver ao anterior ao XY, que é um formato que só é usado no Pokémon Online, pelo menos que eu saiba. O formato expandido, que faz do Black White até o mais recente, e é o formato padrão. O formato padrão, para cada ano, normalmente ele avança algumas coleções que valem para ele. Isso serve para que torneios se mantenham ágeis, fazer com que os decks não se estagnem, e também para que decks fortes demais percam um pouco sua força, tipo Night March, sabe? Então, o formato padrão agora vai ser a partir de conflito primitivo pra frente, e cada promo a partir da XY36 pra frente, a menos que cartas anteriores que tiverem sido reimpressas nessa faixa de coleções também valem. Ou seja, você pode usar uma substituição do set básico, por exemplo, que tá valendo, porque ela foi reimpressa. Agora vamos falar de um jogo que eu ainda não falei nada sobre ele nos programas, que é o Pokken, que é aquele jogo de luta do Pokémon em que você luta numa arenazinha
e os Pokémons trocam sopapos. Ele tem uma versão para Wii U e uma versão para Arcade lá no Japão. E a versão para Arcade tá para absorver uma atualização. Isso já não sofreu. Agora, nessa atualização, foram ser introduzidos 4 Pokémons novos. 2 deles são os Pokémons que eram exclusivos da versão para Wii U, que é a Braixen e o Garchomp. Além disso, vai ser liberado o Shadow Mewtwo, poder ser usado no jogo, no modo de jogo. Porém, esse quarto Pokémon, até a data que eu gravei esse programa, ainda não tinha sido anunciado. Existe gente que tá falando que vai ser o Greninja, que é o Pokémon que ficou em primeiro lugar na eleição Pokémon lá no Japão. Ou então o Arceus, tem gente que tá falando que é Arceus, ou então que é o Mew, porque eles também ficaram em boa posição. Mas, sinceridade, depois que eles botaram uma Chandelure pra lutar nesse jogo, eu acredito que não me surpreenderia nem se fosse um Caterpie. Apoio que o Arthur tá amando fazer a publicidade do Caterpie. Falando em eleição, o site Mega GMBR está fazendo uma versão brasileira da Pokémon Election. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês votarem nessa eleição. Eu já votei no Aegislash. Vocês já votaram no de vocês? Então, essas foram algumas das notícias que teve nessas semanas que passaram. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Dê um like, que é maneiro pra gente. Comentem o que vocês acharam das notícias. E se inscrevam para saber quando vai ter novos vídeos do nosso canal. Pois bem, nos vemos na próxima. Eu escolho vocês. Até!